Bom, na nossa aula de hoje, vamos dar continuidade à função quadrática, a função do segundo grau. E aí, eu quero trabalhar com vocês sobre uma das propriedades que é chamada soma e produto das raízes. E com isso, eu quero trabalhar também a forma fatorada e vamos discutir sobre o vértice da função do segundo grau, da função quadrática. Então, esse é o assunto que vai ser tratado nessa aula. Primeiro, sobre soma e produto das raízes. Então, na aula passada, nós conseguimos determinar o cálculo das raízes da função do segundo grau, que sempre foi passada para vocês com a fórmula de Bhaskara, tá? E aí eu demonstrei não, só enfatizei para vocês que não é mais utilizado esse nome, a fórmula de Bhaskara, e sim é o método resolutivo da equação do segundo grau. Então, esse método resolutivo, ele me dá as duas raízes, o x1 e o x2, correto? Ou x' e x duas linhas. E aí, existem duas situações onde nós podemos destacar eles, que nesse caso é a soma das raízes, tá? Então eu tenho aqui, ó, a soma das duas raízes e o produto entre elas, a multiplicação entre elas. A soma das duas raízes é mais simples. Então, como eu tenho que o sinal da raiz quadrada do delta, ele é mais ou menos, então ele pode ser positivo como tem negativo, então eu tenho que o x1 ele vai ser o positivo e o x2 vai ser o negativo, ou vice-versa. Tá? Nesse caso aqui, ele optou por trazer o x1 como sendo menos a raiz quadrada do delta, e o x2 ele trouxe como mais a raiz quadrada de delta. Quando eu vou fazer a soma das duas raízes, então eu tenho essa fração mais essa fração, como são denominadores iguais, eu vou repetir o denominador e vou fazer a soma entre o numerador. E aí é importante salientar o seguinte, note que aqui eu tenho menos a raiz quadrada de delta. Já na segunda parte, na segunda parcela da nossa soma, eu tenho mais a raiz quadrada de delta. Então, são números opostos. Então, nesse caso, na soma, esses dois números se anulam. E aí eu tenho menos b mais com menos b. Então, menos b com mais menos b, isso vai ser igual a menos 2b. Tudo isso dividido por duas vezes o a. E aí, no final, basta fazer a simplificação da fração. Então, eu tenho 2 dividido por 2 é igual a 1. E aí eu tenho que a soma das raízes nada mais vai ser como menos b dividido por a. Esse menos b dividido por a, lembrando que b e a nada mais é os coeficientes da função do segundo grau. Tá? São esses valores aqui. Ó. Então, aqui indica a soma das raízes. Então, toda vez que vocês somarem duas raízes da função do segundo grau, o valor dessa soma sempre vai ser o oposto de b dividido por a. Já o produto, ele tem no seu desenvolvimento produto da soma pela diferença. Aí eu só quero destacar como é que é feito esse produto da soma pela diferença. E aí segue normalmente. Então, dado x1, então nesse caso x1 é menos b, menos a raiz quadrada de delta, dividido por duas vezes o a, vezes o x2, ou x duas linhas. Então, como eu considerei o x1 menos, o x2 tem que ser o seu oposto, tem que ser o mais. Então, menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por duas vezes a. Multiplicação entre frações. Numerador com numerador, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Nesse caso aqui, ó, nessa multiplicação, então, eu tenho a propriedade da distributiva. Propriedade da distributiva. Isso significa o quê? Que esse menos b, ele tem que multiplicar por cada um dos valores da segunda parcela. Correto? Então, vamos lá. Fazendo essa multiplicação, então, eu tenho aqui, ó, menos b vezes menos b. Então, na multiplicação, jogo de sinais, então, menos com menos, mais, b vezes b, b ao quadrado. Menos b vezes a raiz quadrada de delta. Então, eu tenho menos com mais, menos, b vezes a raiz quadrada. Então, b vezes
a raiz quadrada de delta. Da mesma maneira que esse menos delta também tem que fazer a multiplicação distributiva. Então, vamos lá. Menos raiz quadrada de delta vezes menos b. Então, menos com menos dá mais, positivo. Raiz quadrada de delta vezes b, b raiz quadrada de delta. Menos raiz de delta vezes a raiz de delta. Então, menos com mais, menos. Raiz quadrada de delta vezes a raiz quadrada de delta, eu tenho a raiz quadrada de delta elevado ao quadrado, porque foi multiplicado por ele mesmo. Todo número multiplicado por ele mesmo indica a potência 2, elevado ao quadrado. E aí já fizemos a distributiva, correto? Então aqui, dividido 2A vezes 2A. Então 2A vezes 2A, 2 vezes 2 dá 4, A vezes A ao quadrado. E aí, continuando, vocês podem notar que aqui eu tenho números opostos. Aqui eu tenho mais b vezes a raiz quadrada de delta, e aqui eu tenho menos b vezes a raiz quadrada de delta. Então, se são números opostos, eles se anulam na soma e na subtração. Então, o que vai me sobrar? O b ao quadrado menos o quadrado da raiz quadrada de delta. Quadrado da raiz quadrada de delta. Então, propriedades da potência. Raiz, a operação de radiciação, a operação de potenciação, são operações inversas. Então, se são do mesmo índice, elas se anulam. Então, a raiz quadrada ela é anulada pela potência ao quadrado. Então, o que vai me sobrar aqui vai ser apenas menos o delta, dividido por 4A. E aí, continuando novamente, então eu tenho b ao quadrado menos. Mas eu conheço a fórmula do delta. O delta é o discriminante da função do segundo grau. O delta ele serve para indicar para a gente quantas raízes essa função vai ter. Então, se o delta for um número negativo, significa que essa função não tem raízes reais. Se o delta for um número igual a zero, significa que essa função só tem uma única raiz. E se o delta for um número maior do que zero, for um número positivo, significa que a função tem duas raízes diferentes. Como eu conheço a fórmula do delta, eu vou substituir ele. Então, o delta é o b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso dividido por 4 vezes a. E aí, ó, aqui eu tenho apenas a troca de sinais. Tá? Então, vocês têm b ao quadrado menos b ao quadrado. Então, menos com menos dá mais 4ac dividido por 4a. Novamente, ó, números opostos. Então, b ao quadrado com menos b ao quadrado, isso é igual a zero. Então, vai sobrar o 4ac dividido por 4a. Que na multiplicação, desculpa aqui, ó, aqui eu tenho 4a ao quadrado, hein? Correto? Ó, estava aqui, aqui e aqui. Só fazendo essa correção. E aí, na simplificação, novamente, então, 4 dividido por 4, isso dá 1, e a dividido por a ao quadrado. Então, aqui eu tenho a primeira potência, e aqui eu tenho a segunda potência. Então, vai ser anulada somente a potência, que termina como sendo c dividido por a. Isso indica para a gente o produto entre as duas raízes. Agora, soma e produto das duas raízes serve muito para facilitar os cálculos. Nós conseguimos calcular as raízes de uma determinada função usando essa propriedade mentalmente, tá? Sem precisar fazer a aplicação do delta e sempre fazer a aplicação do x' e x duas linhas. Então, aí só fica como lembrete para a gente, a soma entre as duas raízes sempre vai ser igual ao oposto de b dividido por a. E o produto, a multiplicação das duas raízes, sempre vai ser igual a C dividido por A. Com isso, nós conseguimos determinar agora a forma fatorada da função do segundo.
Voltei aqui. Estão me ouvindo? Alguém me dá um sinal aí para ver se vocês outra. Estamos ouvindo. Aconteceu alguma coisa aqui. Mas já estamos de volta. Calma aí, deixa eu botar aqui no slide. Bom que a gravação não interrompeu. As coisas acontecem. Eu creio que foi na hora de eu estou tendo que receber a permissão de muitos alunos, tá, gente? Eu ia comentar isso mais para frente, mas já que aconteceu isso, como tem muito aluno que está entrando com conta pessoal ainda do Google, aí a cada vez que o aluno tenta entrar, eu tenho que dar permissão para ele. E aí, se vocês usarem a conta institucional, vocês já entram de forma automática, tá bom? Mas vamos continuar. Então, na tela, deve estar para vocês aí a parte da função quadrática, a forma fatorada. Então, a forma fatorada, como o próprio nome já diz, é uma maneira de você escrever a função de segundo grau de uma forma mais simples, de um aspecto mais simples. E essa forma fatorada da função de segundo grau é escrito dessa maneira. Ó. Então, dado uma função do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, eu tenho que a sua forma fatorada vai ser igual a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, onde x1 e x2 são raízes dessa função, ou raízes dessa equação. Então, essa é a forma fatorada da função do segundo grau, ou da equação do segundo grau. E aqui eu tenho a demonstração para vocês, só que eu não acredito que seja muito conveniente, nesse momento, a gente se pegar muito a demonstrações em si, correto? Mas aí, eu vou deixar essa cópia do slide para vocês na nossa sala virtual, no Classroom, e aí, se vocês quiserem dar uma olhada um pouquinho mais de atenção, só que lembrando, ó, ela parte do conceito da soma das raízes e da multiplicação entre as duas raízes. Por isso que eu trabalhei com vocês exatamente esse conceito. Tá? E aí, nada mais é, só para a gente iniciar aqui, ó. Então, dada a função, tá? Ou dada a equação, então tá aqui. A primeira coisa que ele nos faz é colocar o A em evidência. Colocando o A em evidência. Tá, mas o A não está presente nem no B vezes X, nem no C. Se ele não está presente, significa que ele foi dividido por A. É por isso que quando ele coloca um A em evidência, ó, o x ao quadrado, que antes era ax ao quadrado, ele passa a ser só x ao quadrado por causa do A, que está aqui em evidência. E aí o B vezes x, ele passa a ser B vezes x dividido por A. Da mesma maneira que o C passa a ser C dividido por A. Porque quando eu fazer essa multiplicação, quando eu multiplicar B vezes x dividido por A, vai ser simplificado A. E ele vai voltar só B vezes x. Correto? E aí ele substitui, ó. O B sobre A nada mais é a soma das raízes. Só que é o oposto. Então eu troco o sinal. E o C sobre A nada mais é a multiplicação entre as raízes. Então, aí ele faz a troca do B sobre A como sendo a soma das raízes e o C sobre A como sendo o produto. E nesse desenvolvimento, eu concluo com a sua forma fatorada. Então, a forma fatorada da função do segundo grau, ela é escrita da maneira de A, que multiplica x menos o x', ou x1, que multiplica x menos x duas linhas. Eu vou resolver exercícios com vocês, onde a resolução ela sai muito simples, sai de uma maneira muito rápida, utilizando a forma fatorada. Então, se vocês tiverem isso daqui para vocês, ó, de uma maneira sempre fácil de se lembrar, facilita muito a parte da resolução de vocês. Tanto a forma fatorada, como a soma das raízes e o produto das raízes. Aqui nós temos a soma e aqui nós temos o produto. E aí, nosso primeiro exemplo. A minha ideia é fazer com vocês a letra A e a letra B, e aí, escutar a resposta de vocês, a letra C e da letra D, bom? Então, o exercício já começa, ó. Resolva mentalmente as equações do segundo grau, usando soma e produto.
Quando ele pede para resolver as equações, podem notar que as equações estão tudo com a igualdade a zero. Então, isso significa que ele está buscando as raízes da equação. Então, é isso que o exercício quer. Tá? Então, vamos lá, na letra A. A letra A, eu tenho os seguintes coeficientes. Então, eu tenho o valor do coeficiente A, o número que multiplica o x ao quadrado. Ele é 1. Tem o valor do coeficiente B, o número que multiplica o x à primeira potência, menos 2. E eu tenho o valor do coeficiente C, que nesse caso aqui, o valor do coeficiente C é o termo independente. Ele é igual a menos 3. O exercício pede para resolver isso de uma maneira mentalmente, mas aí eu só vou demonstrar para vocês como é que seria esse método de você pensar, utilizando a soma e produto. Aí, o que me fala a soma e produto? Então, a soma entre as duas raízes, ele é igual ao oposto, então, oposto é o negativo, menos B dividido por A. E o produto entre essas duas raízes, ele é igual ao coeficiente C dividido por A, correto? Como eu tenho que o A é igual a 1 e a divisão por 1 não muda o resultado, tá? Então aqui eu tenho que o x' mais o x duas linhas, isso tem que ser igual a menos o B, que nesse caso é o oposto de B. Tá? Não podemos confundir esse sinal do menos 2 com esse sinal da propriedade da soma. São totalmente diferentes. Então aqui eu tenho menos o valor do B. Da mesma maneira que eu tenho que o x' vezes o x duas linhas, ele tem que ser igual ao C sobre A. Como A é igual a 1, ele tem que ser igual apenas ao C. E o C é igual a 3. E aí, para fazer esse jogo de sinais, então eu tenho x' mais x duas linhas, x' mais x duas linhas, então menos com menos, mais. E aí, ó, essa é a ideia que vocês precisam ter. Eu quero saber dois números que somados vai ser igual a 2 e multiplicados vai ser igual a menos 3. Na maioria dos casos, é mais fácil a gente conseguir determinar a multiplicação e depois determinar a soma. Por que eu falo determinar a multiplicação? Porque tenta observar o resultado de menos 3. Então, a multiplicação de dois números que vai ser igual a menos 3. Tá? E aí vocês podem pensar que na multiplicação o resultado só vai ser negativo se um dos elementos for negativo, correto? E aí, quais os resultados que eu posso, quais os números que eu posso multiplicar que vai ser igual a 3? Então, como o 3 ele é um número primo, ele só tem divisão por ele mesmo, correto? Então, eu tenho que uma da sua saturação seria 3 e 1, que 3 vezes 1 é igual a 3. Só que eu tenho o resultado de menos 3, correto? Então, vocês podem considerar como sendo 3 vezes menos 1, ou menos 3 vezes 1. Tudo isso é igual a menos 3. Ou essa multiplicação, ou essa. Só que eu tenho que a soma dos dois, a soma do x' e do x duas linhas, tem que ser igual a 2. Então, quando eu vou somar esses dois números, eu tenho que ter o resultado de 2. E aí, eu não consigo isso aqui, ó. Menos 3 com mais 1. Então, menos 3 com mais 1, isso não é igual a 2. Isso é igual a menos 2. É por isso que eu tenho que essa situação não me serve. Tá? E aí eu tenho, ó, 3 vezes menos 1, isso é igual a menos 3. E a soma entre eles. Então, se você somar 3 com mais menos 1, isso é igual a 2. Porque fazendo o jogo de sinais, mais com menos dá menos. Então, 3 menos 1 igual a 2. E aí, ó, eu consigo concluir que, nesse caso, as minhas raízes são x' igual a 3 e x duas linhas igual a menos 1. Multiplicados, então 3 vezes menos 1, eu tenho o valor do C, menos 3, dividido por A, nesse caso por 1, então menos 3, e somados, 3 com menos 1, isso é igual a menos 2, porque é o oposto, tá? Lembrando que a soma tem que ser o oposto de B.
Então, quando eu faço a soma de 3 menos 1, dá 2. O oposto de 2, menos 2. Valor do coeficiente B. E já aproveitando esse exercício, como eu já trabalhei com vocês as raízes, com as raízes eu consigo escrever a forma fatorada. E aí, como é que ficaria a forma fatorada dessa função? Então, você tem aqui, ó, A que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. Forma fatorada, valor do A é 1. O 1 também na multiplicação ele é desprezível, não precisa ser representado, tá? Porque o A, nesse caso, ele é igual a 1. Então, eu tenho x menos x', 3. Então, x menos 3. Que multiplica x menos x duas linhas. Só que aí eu tenho que o x duas linhas, ele é igual a menos 1. Então, tem que fazer o jogo de sinais. Então, menos com menos dá mais. Então, nesse caso, mais 1. Essa daqui é a forma fatorada da equação ou da função da letra A. Agora vamos na letra B. E aí, novamente, a letra B, só para facilitar, então eu tenho o valor dos coeficientes. A igual a 1, B igual a 6 e C igual a 5. Encontrar as raízes. Então, a soma entre eles tem que ser o oposto de B dividido por A. Como A é igual a 1, então tem que ser apenas o oposto de B. Então, você vai ter que o x' mais o x duas linhas tem que ser igual a menos 6, oposto de B. Multiplicação. A multiplicação entre as duas raízes tem que ser igual a C dividido por A. Só que como A é igual a 1, tem que ser igual a C, que é porque vai ficar 5 dividido por 1, 5. Então, a multiplicação entre elas tem que ser igual a 5. E aí, ó, vamos encontrar esses dois números. Então, de uma maneira, através de um raciocínio lógico, de um processo mental, nós conseguimos determinar esses dois números. E aí, eu volto a dizer para vocês que é mais fácil vocês determinarem aqui, ó, na multiplicação. Existem diversos números que somados vai ser igual a menos 6, tá? Agora, no caso da multiplicação, se você for trabalhar com números exatos, números inteiros, e aí fica mais fácil, que nem 5, novamente, é um número primo. Então, para dar o resultado de 5, só tem um dos possíveis resultados, seria a multiplicação de 5 vezes 1. Então, 5 vezes 1. Isso dá 5. Só que existe uma outra multiplicação também que vai ser igual a 5, que seria os dois números negativos. Então, nesse caso, se você tem menos 5 vezes menos 1, isso também é igual a 5. Correto? 5 vezes 1, 5. Menos 5 vezes menos 1 também é igual a 5. E aí você poderia ver qual dessas duas situações vai ser igual a menos 6. Se eu somar 5 com mais 1, isso não dá igual a menos 6. Isso dá igual a 6. Então, nesse caso aqui, essa parte já não me serve. Então, quem vai me servir, ó, é o menos 5 vezes o menos 1. Porque quando eu somar esses dois números, menos 5 com mais menos 1, isso é igual a menos 6. Correto? E aí eu posso concluir que minhas duas raízes, uma é igual a menos 5 e a outra é igual a menos 1. A soma entre elas dá o oposto de B. O B é igual a 6, então o seu oposto é menos 6. E o produto entre elas é igual ao coeficiente C. Então, menos 5 vezes menos 1, isso é igual a 5 positivo. Lembrando que tanto B como C tem que estar dividido por A. E aí, novamente, aí eu tenho a forma fatorada. Nesse caso, a forma fatorada, como é o valor de A, que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas, então aqui eu tenho que f de x é o A é igual a 1, o x', eu encontrei que ele é igual a menos 5, então tem que fazer o jogo de sinais, então menos com menos mais, então vai ficar mais 5, e o x duas linhas também é igual a menos 1, então o jogo de sinais, menos com menos, mais 1. Essa é a forma fatorada, que multiplicando por 1,
ela acaba se reduzindo a x mais 5 e x mais 1. E aí, ó, vocês podem notar, se vocês fizerem essa multiplicação, aqui terminou o exercício, mas eu só quero demonstrar para vocês como é que a forma fatorada é a mesma coisa da equação. Se você fazer a multiplicação da distributiva aqui, ó, então eu tenho que x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 1 dá x. 5 vezes x dá 5x. E 5 vezes 1 dá 5. E ao fazer a soma dos semelhantes, então eu tenho x ao quadrado mais x com mais 5x, 6x, mais 5. Notem que é exatamente a nossa letra B. Tá? Então, a letra B, aqui, eu só escrevi ela através de uma multiplicação. E essa multiplicação é x mais 5 vezes x mais 1. Isso é chamado de forma fatorada da equação ou da função do segundo grau. E aí, vamos só interagir um pouquinho. Vamos ver se tem alguém que consegue me dizer qual que é o valor das raízes da letra C. Qual que seria o x' e qual que seria o x duas linhas da letra C. Usando esse mesmo processo que eu enfatizei com vocês, de forma mental. Eu vou até voltar o slide aqui, se por acaso alguém quiser ver como é que foi a resolução. Mas a ideia de vocês é o seguinte, é tentar pensar em dois números que somados vai ser o oposto de 4. Então, dois números somados que vai ser igual a menos 4. E esses dois números multiplicados tem que ser igual a menos 5. Alguém tentando fazer? Só para a gente ficar ciente aqui, porque senão aí eu já mostro. Mostra a resolução, não, só vou mostrar o resultado para vocês, a resposta, e aí eu deixo vocês como um método de pensar, como uma maneira de estudo. Isso, a Crisane colocou aqui 1 e menos 5. Ah, não, desculpa, Crisane. É 1 e menos 5. Não, tá certo. É isso mesmo, tá? A resposta. A Aline também disse que fez assim, muito bem. Então, no caso da letra C, ia ficar x', tanto faz, tá? Mas aí o interessante é que as raízes são menos 5 e 1, correto? Ou 1 e menos 5, é isso mesmo. Muito bem. E aí, só para a gente enfatizar, nesse caso, a forma fatorada, então seria assim, como A é igual a 1, né? Então 1 é desprezível na multiplicação, então eu tenho x menos 1 e x mais 5. Ah, porque aí tem que trocar os sinais, ó. Menos com menos vai ficar mais. Então essa aqui é a forma fatorada. E já no caso da letra D, deixa eu dar uma olhada no chat se alguém colocou alguma coisa ou não. Cinco e menos 7. Isso mesmo. Então você tem aqui x' igual a 5 e x duas linhas igual a menos 7. Tá? Porque, ó,
somados, 5 e menos 7, isso é igual a menos 2. Só que tem que ser o oposto de B, 2, tá correto. E multiplicados, 5 vezes menos 7, menos 35, o valor do coeficiente C. Forma fatorada, então eu tenho 1, que multiplica, que seria o coeficiente A, então é desprezível, então eu tenho x menos 5 e x mais 7. Lembrando que na forma fatorada, você sempre troca o sinal das duas raízes. A uma estava positiva, ficou negativa. A outra estava negativa, ficou positiva. E aí, com isso, agora vamos trabalhar sobre o vértice da parábola. O vértice da parábola é um elemento essencial do gráfico da função do segundo grau. E aí eu já vou trazer esses dois esboços com vocês, e já vamos aproveitar e já trabalhar alguns elementos que é além do vértice da parábola, correto? Então, ali, vamos obter as coordenadas, lembrando que é coordenadas porque é um ponto no plano cartesiano, nesse caso é chamado de ponto V, que é o vértice da parábola. Aí eu tenho a fórmula do vértice. Então, a fórmula do vértice está bem aqui para vocês. Ó. Então, como o vértice ele é um ponto, então ele é escrito na forma de x vértice e o y vértice. Sendo que o x vértice é menos b dividido por 2a, e o y vértice é menos delta dividido por 4a. Correto? E aí tá aqui, ó. Aqui eu tenho um vértice, tá? É aquele ponto máximo ou ponto mínimo da parábola. É exatamente naquele momento onde ela passa, deixa de ser crescente e passa a ser decrescente, ou ao contrário, tá? Deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. Mas vamos lá. Nesse gráfico aqui, ó, eu quero destacar com vocês 3 pontos, que são exatamente esses. Esses 3 pontos são essenciais para a construção da nossa parábola, ou do nosso gráfico. Esses 2 pontos sobre o eixo X, eles são chamados de raízes. Isso daqui nada mais é para a gente o x' e o x duas linhas, chamado de raiz. Esse ponto onde corta o eixo Y, esse ponto ele é chamado de termo independente, que nada mais para a gente representa como coeficiente C. Então aí vocês já podem notar, na nossa parábola, eu tenho os 2 pontos que cortam o eixo X, chamado de raiz, e o ponto que corta o eixo Y, ele é chamado de termo independente, ele é o coeficiente C. E aqui eu tenho o X vértice, e aqui eu tenho o Y vértice. Uma outra maneira de calcular o X vértice é fazendo a média das raízes, onde você tem o x' mais o x duas linhas dividido por 2. Por quê? Porque vocês podem notar que o x vértice ele fica exatamente no meio das duas raízes. Tá? Então, uma outra maneira de você calcular o x vértice é usando essa média. O x vértice sempre vai estar no meio das duas raízes. Se ele está no meio, ele pode ser calculado como a média das raízes. Então, a média entre elas, a soma das duas, dividido por 2. E isso acontece tanto na concavidade voltada para cima, onde o A é um número maior do que zero, tá? É um número positivo. Aí volta aquela questão que eu trabalhei com vocês na aula passada, ó. Isso aqui fica um sorrisinho, representa um riso, tá? Então, aqui, ó, positividade, então, voltada para cima, correto? E aí, se a concavidade está voltada para baixo, significa que o A é um número negativo. Número negativo, concavidade voltada para baixo. Segue o mesmo preceito. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho x vértice. Aqui, eu tenho o y vértice. Esses 2 pontos são as raízes. Então, você tem o x' e você tem o x duas linhas. E esse ponto aqui representa para a gente o coeficiente C. Bom? Então, esse é o esboço da nossa função do segundo grau. Eu só vou dar uma aproximação aqui mais
para vocês identificarem bem cada um desses elementos. Lembrando que o x-vértice também pode ser calculado com a média das raízes, concavidade para cima e na concavidade para baixo. Bom, raízes, vértice, x-vértice, y-vértice e coeficiente c. Outra coisa, temos duas maneiras de você calcular o y-vértice. Você pode calcular o y-vértice através dessa fórmula, que é o menos delta dividido por 4 vezes o valor do A, ou você pode calcular o x-vértice da seguinte maneira. Se você encontrar calcular o y-vértice usando o x-vértice. Então, se você já tem o x-vértice, você consegue encontrar o y-vértice pegando esse valor dele e substituindo dentro da própria função. Na maioria dos exercícios, quando eu faço a resolução, eu prefiro optar por esse método. Em vez de eu calcular o delta e dividir por 4 vezes o A, eu prefiro sempre encontrar o x-vértice e com esse valor, na função, eu consigo encontrar o valor do y-vértice. Só que aí nós vamos ter exercício onde vai trabalhar com esse conceito. E além disso, eu quero trabalhar com vocês a situação do ponto máximo e o ponto mínimo da função. Tá? Ponto máximo e ponto mínimo. Esse ponto máximo e ponto mínimo é referente ao eixo y, que é o valor da nossa função. Tá? Dado um valor de x, eu tenho um resultado da nossa função, que é o valor do y. O ponto máximo e o ponto mínimo, ele é determinado pelo y-vértice. Então, nessa situação aqui, quando a concavidade ela é voltada para cima, eu tenho que o nosso y-vértice, ele representa um ponto mínimo. Por que ele é um ponto mínimo? Que vocês podem observar, ó, que é o menor valor da função. Toda a função agora tem valores aqui, ó, acima. Não tem valor de y que alcança a nossa parábola de maneira perpendicularmente, correto? Abaixo do y-vértice. Então, esse caso, onde a concavidade ela é voltada para cima, eu tenho que o meu y-vértice ele é um ponto mínimo. E isso vai acontecer quando o A for um número positivo, certo? E no outro caso aqui, a concavidade voltada para baixo. Nessa situação, eu tenho que o nosso y-vértice ele é chamado de ponto máximo. E esse ponto máximo ele acontece quando o A ele é um número menor do que zero, ele é um número negativo. Porque aí vocês podem observar que a parábola ela chega ao seu maior valor e a partir dele ela volta a descer. Ó. Então, observe que se você vir aqui pela esquerda, a parábola ela começa a subir, chega no vértice, ela desce. Então, significa que ela encontrou o seu ponto máximo da função e aí dali em diante é só para baixo. Tá? E aí, ponto máximo e ponto mínimo, isso é em relação ao y-vértice. Só que o y-vértice ele acontece também do x-vértice, ele depende do x-vértice. Eu estou colocando no chat agora a nossa lista de chamada. Tá? E aí vamos dar uns 5 minutinhos aqui para vocês responderem, para depois a gente voltar para a nossa aula. E aí, outra coisa, gente, eu acho que vocês só vão conseguir, eu acho não, vocês só vão conseguir responder se você estiver logado com o e-mail institucional, tá?
Eu só estou colocando o link de novo, novamente, tá? Mas aí quem já respondeu pode ficar à vontade. A gente já registrou aqui atualmente 18 respostas. Na sala eu tenho 23, tá? Mas aí eu vou continuar com a aula agora. Quem não respondeu, pode responder até o final da nossa aula. Vamos lá. O nosso próximo exemplo é trabalhar exatamente o conceito de ponto máximo e ponto mínimo, valor máximo ou valor mínimo, que é só encontrar o seu valor, é apenas a aplicação da fórmula. Tá bom? Então vamos aqui na letra A. A letra A eu tenho a função... Pois não. Eu não consegui assinar a lista, não sei por que eu tô aqui, mas não consegui. Você está com e-mail institucional? Quem que está falando? Sim, eu estou com o meu Ah, instituto. é a Kelly. Está falando o que para você, Kelly? Aham. Não sei, não falou nada, só não deu para clicar. Não sei por quê, não entendi também. Não. Você já não tinha respondido, não? Porque Não, aqui... não. Não. Tá, eu alterei aqui para qualquer um responder, independente de estar com e-mail institucional ou não. Só que você comentou que como está com e-mail, tenta acessar novamente. Ou ele nem aparece, Tá bom. onde você está aí no celular ou no computador, não aparece o link, não dá como link. Não aparece. Eu tô pelo celular. Isso, tá como na última mensagem no chat. Tem como colocar de novo, Posso professor, colocar sim. a mensagem? Porque não tá. Verifica Tá agora. bom, obrigada. Eu coloquei novamente. Sim, agora apareceu. Vou tentar de novo. Correto. Obrigada. E aí, qualquer coisa, se você não conseguir, você pode perguntar novamente, tá, Kelly? Enquanto isso, a gente vai continuar aqui na aula. Então, aqui, ó, a letra A, então eu tenho menos 2x ao quadrado mais 60x. Então, o exercício quer saber qual é o valor mínimo ou qual é o valor máximo. Nesse caso, eu já consigo dizer qual que é o valor mínimo ou máximo, se ele é mínimo ou se ele é máximo. Eu consigo dizer isso aqui por causa do valor do coeficiente A, correto? Ó, essa função aqui, como o valor do coeficiente A é negativo, então significa que a concavidade é voltada para baixo. Significa isso. Então, o nosso vértice nessa situação aqui é um ponto máximo, correto? Então, ele já sei que ele é um ponto máximo. Agora, como que eu vou encontrar esse ponto máximo? O valor máximo ou mínimo, ele é determinado pelo y vértice. Vocês teriam que calcular o y vértice. Mas nesse caso, eu vou calcular esse y vértice usando o x vértice. Então, quem é o x vértice? O x vértice ele é o menos b dividido por 2 vezes o a. Esse é o x vértice. E aí, calculando ele, eu tenho o valor do b, 60. Então, eu tenho menos 60 dividido por 2 vezes o valor do A. E nesse caso aqui, o nosso A ele é igual a menos 2. Então, menos 2. E aí eu tenho que menos 60, 2 vezes menos 2, isso é igual a menos 4. E menos 60 dividido por menos 4, eu tenho o x vértice. Então, menos 60 dividido por menos 4. Isso é igual a 15. Mas isso não é o valor máximo nem o valor mínimo, tá? Isso aqui é o x vértice. E aí, para eu encontrar o y vértice, basta eu pegar a nossa função e substituir o valor do x. Nesse caso, substituir por 15. E aí você vai ter, ó, então, y vai ser igual. Então, aqui, ó, eu vou pegar a nossa função e vou substituir o valor do x pelo x vértice. Então, eu tenho menos 2 que multiplica 15 ao quadrado mais 60 vezes 15. Tá aqui. E aí, se eu estou calculando a função usando o x vértice, então significa que a minha resposta é o y vértice. Esse y ele se torna o y vértice porque eu estou usando o x vértice. Então você tem menos 2 vezes 15 ao quadrado. Então 15 vezes 15, 225. Mais 60 vezes 15,
60 vezes 15, 900. E aí, o y vértice, menos 2 vezes 225. Isso é igual a menos 450 mais 900, que é igual a, então, o y vértice, 450, menos 450 com mais 900, 450, que nesse caso, ele é considerado um ponto máximo. Esse é o maior ponto que a função consegue alcançar. Tá bom? Já no caso da letra B, eu não vou calcular usando o x-vértice, eu vou calcular exatamente utilizando pela fórmula. E aí fica a critério de vocês quiserem utilizar um método que vocês se sentem mais à vontade. Tá? Então vamos aqui, pegar a letra B. Então aqui na letra B, só para enfatizar, eu tenho o valor de A igual a 1, B igual a menos 4 e C igual a 8. O exercício pede para encontrar o ponto máximo, o valor máximo ou o valor mínimo. O A é igual a 1. Significa que a concavidade é voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima, aqui eu tenho um ponto mínimo. Então, eu já sei que é um ponto mínimo. Agora, qual é esse valor? Então, nesse caso, para encontrar o ponto mínimo, eu vou usar a fórmula do y vértice. Para encontrar o y vértice, eu preciso usar o delta. Então, eu tenho que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a b ao quadrado. Certo? Então, vamos usar. O valor do b, menos 4. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é igual a 1, vezes o c, que é igual a 8. Delta é igual a menos 4 ao quadrado, 16, tá? Jogo de sinais, base negativa expoente para positivo. Menos com menos, mais. Menos 4 vezes 1 vezes 8. Então, eu tenho que 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. E isso me dá um delta igual a menos 16. Com delta, agora vamos calcular o y vértice. É menos delta dividido por 4 vezes a. Menos o valor do delta, menos 16. Então, tem que aparecer os dois sinais. Dividido por 4 vezes o valor do A, que é igual a 1. Então, você vai ter 16 dividido por 4. Então, 16 dividido por 4, isso é igual a 4. Então, aqui eu tenho um valor. Ele é chamado de ponto mínimo. Então, o y vértice, ele é igual a 4. Que, nesse caso, ele é um ponto mínimo. Não é por causa do valor dele, que ser um número muito baixo, tá, gente? É por causa da questão da concavidade. Então, aí, ó, vocês têm dois métodos de calcular o y vértice. Então, na letra A, eu calculei o y vértice utilizando o x vértice. Encontrei o x vértice, o valor eu coloquei dentro da função. Já no caso da letra B, eu calculei o y vértice pela própria fórmula. Encontrei o valor do delta e com o delta apliquei a fórmula do y vértice, tá? Vocês podem ficar à vontade para usar qualquer um dos dois métodos, certo? A letra C e a letra D, eu vou deixar para vocês como material de estudo, tá? Eu vou postar lá na nossa sala essa resolução que nós fizemos na nossa aula de hoje, e aí eu vou colocar apenas a resposta para vocês verificar se encontraram o resultado correto, tá? No caso da letra C, o y vértice, vocês têm que encontrar ele igual a menos 4. Nesse caso, ele é um ponto máximo, porque a concavidade está voltada para baixo. E já na letra D, o valor do y vértice, ele tem que ser igual a 2. E como o A é igual a 3, eu tenho que a sua concavidade está voltada para cima. Então, nessa situação aqui, ele é um ponto mínimo. Bom? E aí eu deixo para vocês exercitarem a letra C e a letra D. Depois vocês podem pegar esse slide que vai estar lá na nossa sala, no Classroom. Isso, eu já observei que todos assinaram a lista, tá? Obrigado pela participação de vocês. E aí, vamos continuar
O nosso próximo exercício é através de uma interpretação de gráfico. Então, dado um gráfico, e ele pede para encontrar os valores de B e C, que nesse caso aí, B e C não nada mais é os coeficientes. E aí, podem notar que aqui eu tenho o nosso vértice. Esse vértice ele tem as coordenadas 5 para x e 50 para y. Então, essa é a informação que o exercício me passou. Então, significa que eu tenho que usar o vértice. Nesse caso, eu tenho x vértice. Então, o x vértice ele é igual a menos b dividido por 2 vezes o a. Já me encontro o valor do coeficiente b. Ó. Ele só está trabalhando com o coeficiente b ou o coeficiente a. No caso do coeficiente a, está muito fácil. Eu tenho aqui que o valor do coeficiente a é igual a menos 3. Vem aqui, ó. E aí é só fazer a substituição, correto? Só que eu conheço esse x vértice. O x vértice, ele está bem aqui, ó. Ele é a coordenada de x do vértice, que nesse caso ele é igual a 5. Então, menos b dividido por 2a, isso tem que ser igual a 5. E aí, substituindo os valores que nós conhecemos. Então, eu tenho menos b dividido 2 vezes o valor do a. Nesse caso, o valor do a é menos 3. Que tem que ser igual a 5. Então, 2 vezes menos 3. Então, eu tenho menos b dividido por menos 6, que é igual a 5, correto? E aí, ó, jogo de sinais, menos com menos mais. Então, b dividido por 6, que é igual a 5. b é igual a 5 vezes 6. E nesse caso, eu tenho que b é igual a 5 vezes 6, b é igual a 30. Então, usei a coordenada do x vértice e com a sua fórmula. Então, o x vértice ele tinha que ser igual a 5. Então, fazendo a substituição, o valor do coeficiente a, menos 3, e isolando, eu tenho que o valor do b é igual a 30. E aí, como é que eu faço para encontrar o valor do c? Vocês poderiam usar a fórmula do y vértice. Tá? Não tem nada contra você usar a fórmula. Mas como eu já conheço um ponto dentro da função, esse ponto é o 5,50, eu acho mais conveniente vocês encontrar o valor do coeficiente c usando a própria função. Que seria aqui, ó. Então, vamos lá. O que eu vou usar? Eu vou usar esse ponto. O ponto 5 e o ponto 50. Tá? Isso acontece quando? Quando x for igual a 5, a minha função tem que ser igual a 50. Então, quando x for igual a 5, o meu y tem que ser igual a 50. Então, como eu tenho que o y é 50, então eu tenho 50 é igual a menos 3. E isso só acontece, o y só é igual a 50, quando o x for igual a 5. Então, no lugar do x, eu vou trocar pelo 5. Então, eu tenho 5 ao quadrado, mais o valor do b. Já encontrei. b igual a 30. Então, 30 vezes o 5, mais o valor do c. Ó, na nossa função, eu troquei o y por 50, e isso só acontece quando o x é igual a 5. E o valor do b, que é 30, eu já encontrei. Já tinha definido ele no exercício anterior, na resolução anterior. Então, vamos continuar. Então, eu tenho 50 é igual menos 3, 5 ao quadrado, 25. 30 vezes 5, 150. Mais o valor do C. Tá? E aí, então, eu tenho 50, que é igual a menos 3 vezes 25, menos 75, mais 150, mais C. Encontrando o valor do C, isolando ele. Então, eu tenho 50, mais 75, estava negativo, passou positivo, menos 150, que é igual a C. E aqui, ó, 50 com menos 150, isso é igual a menos 100. Menos 100 com mais 75, isso é igual a 25, correto? Então, menos 25. Então, eu tenho que o valor do C é igual a menos 25. Então, o exercício pede para encontrar o valor de A, desculpa, o valor de B e C. B igual a 30, C igual a menos 25, tá bom?
Ou uma outra maneira que vocês poderiam fazer aqui, ó, 50 com mais 75. 50 com mais 75, isso é igual a 125 positivo. Então, 125 com menos 150, menos 25. Então, valores dos coeficientes B e C. E aqui, temos nosso penúltimo exercício, tá? E aí já é uma parte mais de contextualização, tá bom? Então, ele fala o seguinte, ó, a lei expressa o número y de milhares de downloads. Tá? Fica atento aqui, ó, é milhares de downloads o y, de um aplicativo baixado para smartphones. A função do número x de semanas transcorridas desse instante em que esse aplicativo ficou disponível para ser baixado. Então, o número X indica semanas que ele ficou disponível para ser baixado. E aí ele me dá a função em que C é uma constante real. Sabendo que, ao completar uma semana de início de contagem, já havia sido registrados 700 downloads. Aí determina. A letra A pergunta: após quantas semanas, no mínimo, não foram registrados mais downloads desse aplicativo? Primeiro passo é encontrar o valor dessa constante C. Tá? Eu não conheço o valor de C. Ela é uma constante, mas eu não conheço. E aí, como é que eu vou usar essa informação? Como é que eu vou encontrar essa informação? Eu vou encontrar exatamente com 700. Porque esse 700 acontece no tempo de uma semana. Isso acontece quando x é igual a 1. Então, quando x é igual a 1, eu tenho um total de 700 downloads. Bom? Então, vamos lá. Então, você tem que y é igual a menos 1 sobre 50 x ao quadrado, mais o c vezes o x. Que quando o x for igual a 1, eu tenho que a minha resposta tem que ser igual a 700. Só que aí vocês têm que lembrar o seguinte, ó, o y indica milhares de downloads. Então, significa que o y está dividido por 1000, correto? Então, eu tenho que esse valor tem que ser igual a 700 dividido por 1000. Porque o resultado de y é sempre em milhares. Se eu tenho um total de 700 downloads, então significa que eu tenho 700 dividido por 1000. Então, vai ser igual a 1 menos 1 sobre 50. Vezes o valor do x. X é igual a 1. Então, tenho 1 ao quadrado mais c vezes o valor de x, que também é igual a 1. Então, esse processo que nós estamos fazendo agora é apenas para encontrar o valor do c. Bom, gente? Então, vamos lá. Então, 700 dividido por 1000. Então, vamos simplificar os dois zeros por 2 zeros. Então, eu tenho 7 sobre 10. Que é igual. 1 ao quadrado dá 1. Então, eu tenho menos 1 sobre 5. Mais o c. Correto? Então, tá aqui, ó. E aí, para facilitar os nossos cálculos, 1 sobre 50, tá? 50 aqui. Para facilitar os nossos cálculos, eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar com esse denominador. Aqui eu tenho o denominador 10, eu tenho o denominador 50. Um dos artifícios que nós podemos utilizar para eliminar esse denominador seria multiplicar tudo isso por um número que é dividido por 10 e 50. Então, esse número nada mais é o próprio 50. Então, multiplicando tudo por 50. Então, vocês vão ter 7 vezes 50 dividido por 10, que é igual a menos 1 vezes 50 dividido por 50, mais 50c. Então, notem que eu multipliquei tudo por 50. E aí, ó, dá para fazer as divisões. 50 dividido por 10, isso dá 5. Então, 7 vezes 5. Igual 50 dividido por 50, menos 1, mais
50c. Isolando, então 7 vezes 5, 35. Tá, menos 1, passa para o outro lado, mais 1, que é igual a 50c. E aí, ó, 35 com mais 1, 36. Então, o valor do C, 36 dividido por 50. Não tem resposta exata, correto? Não tem o resultado exato. Só que daí, se não tem resposta exata, nós podemos usar decimal, ou nesse caso, nós podemos utilizar também na forma fatorada. Porque 36 por 50, ele aceita a simplificação. Então, podem ser simplificados por 2. E nesse caso, fica igual a 18 sobre 25. Esse daqui é o valor do nosso coeficiente C. Então, se eu tenho o valor do C, vai mudar a minha função, certo? E agora, com esse valor de C, nós vamos para a letra A. E aí, só voltando. Como o exercício fala que era uma semana para 700 downloads, substituindo X por 1 e o Y substituindo por 700 sobre 1000, porque é milhares de downloads, o Y é sempre em uma quantidade de milhares, então eu tenho 700 dividido por 1000, eu encontro o valor do coeficiente C, que nesse caso é 18 sobre 25. Então vamos lá na letra A. Então eu tenho Y é igual a menos 1 sobre 50, x ao quadrado, mais o valor do C, que encontramos, que é igual a 18 sobre 25, x. E aí, a pergunta é, após quantas semanas, no mínimo, não foram registrados mais downloads? Nesse caso aqui, ó, não foram registrados mais downloads, significa que o Y tem que ser igual a quantos? O Y, se não teve mais download, significa que ele tem que ser igual a 0. Que aí, essa é a nossa resolução. Então, para isso, eu tenho que fazer a nossa igualdade aqui, ó, o nosso Y, eu tenho que fazer ele igual a 0. Porque eu quero saber em qual momento que não teve mais downloads, que não se baixou mais nada, que o número de downloads foi igual a 0. Certo? E aí, novamente, ó, eu tenho dois denominadores diferentes, 50 e 25. Então, vamos eliminar esse denominador. Já não vou mais trabalhar com essa igualdade, tá? Só vou trabalhar com essa daqui. E aí, ó, novamente, para encontrar um número que é dividido pelos dois ao mesmo tempo, que aí eu vou multiplicar toda essa equação por um número que é dividido por 50 e 25. Então, eu vou multiplicar tudo isso por 50. Que ao fazer essa multiplicação, vocês vão ter o seguinte, ó, então vocês vão ter menos 1, que multiplica x ao quadrado vezes 50, tudo isso dividido por 50, mais 18 vezes x vezes 50, tudo isso dividido por 25, que é igual a 0 vezes 50. E aí nós já sabemos que 0 vezes 50 dá 0. Então aqui, ó, simplificação. 50 dividido por 50, menos 1 vezes x ao quadrado. Então eu tenho menos x ao quadrado. Mais 50 dividido por 25. Isso dá 2. Então 18 vezes x vezes 2. 18 vezes 2, 36. 36 vezes x. E isso tem que ser igual a 0 vezes 50, 0. Bom, aqui temos que calcular o delta, correto? Para encontrar x' e x2'. Porém, essa daqui é uma função do segundo grau incompleta. E aí, para funções do segundo grau incompleta, função do segundo grau, função quadrática incompleta, não é necessário você aplicar a fórmula de um método resolutivo, ou a fórmula de Bhaskara, digamos assim, para encontrar as raízes. Não. Aqui, basta você colocar o x em evidência. Ó. Note que o x ele é comum nas duas parcelas. Então, eu tenho x ao quadrado e 36x. Se eu colocar esse x em evidência, eu vou ter o seguinte, ó, x ao quadrado dividido por x, menos x, mais 36x dividido por x, 36. E isso tem que ser igual a
zero. Se eu multiplicar, eu vou voltar para a linha anterior, que é exatamente a minha função. Agora, quando que uma multiplicação é igual a zero? Ó, que nem aconteceu aqui, ó. Essa multiplicação ela só é igual a zero quando um desses dois números for igual a zero. Quando um dos dois números for igual a zero. Então, você tem que esse x, ele tem que ser igual a zero, e você tem que esse número, menos x mais 36, ele também tem que ser igual a zero. Isso é uma questão de ou. Se o x for igual a zero, essa multiplicação é igual a zero. Ou, se o menos x mais 36 for igual a zero, essa multiplicação também vai ser igual a zero. Certo? X igual a zero já deu. Isso aqui é no início da semana. Quando você lançou o aplicativo, não teve nenhuma semana, você tem 0 downloads. Isso é lógico. Agora, como pergunta a semana mínima, quantas semanas mínimas, a nossa resposta vai estar bem aqui, ó. Então, você tem menos x, que é igual a menos 36. Estava positivo, passou para o outro lado negativo. E aí, apenas uma multiplicação de menos 1. Então, x é igual a 36, que nesse caso, 36 semanas. Então, após 36 semanas, na 36ª semana, não tem mais downloads desse aplicativo. Isso significa que podemos dizer que depois já alcançou o seu público-alvo, todo mundo que ele queria alcançar já baixou o aplicativo. Então, a partir de 36 semanas, não houve mais downloads, que seria a resposta da letra A. Aí, a letra B. Após quantas semanas, no início do número de downloads, foi o máximo, e qual foi esse número? Ó, aqui ele já quer saber o ponto máximo. Então, aqui ele está buscando nada mais para a gente o y-vértice, correto? E aí, ó, vamos lá. Então, você tem y é igual a menos 1 sobre 50, x ao quadrado, mais o c, que encontramos que é 18 sobre 25x, correto? Para a gente encontrar esse valor, aí eu só quero voltar aqui rapidinho com vocês, ó. x0 e x igual a 36, isso indica para a gente as raízes, é o x' e o x duas linhas. Então, vamos só colocar num plano cartesiano aqui, ó. Esse é o esboço do nosso gráfico, tá? Da nossa parábola. Aqui eu tenho o ponto de 0 e aqui eu tenho o ponto de 36. A letra B, ele pergunta qual que foi o máximo de download. Então, está acontecendo bem aqui, ó, no x-vértice. A letra B, ele quer saber o y-vértice, ele quer saber isso. Só que o x-vértice, ele acontece exatamente no x-vértice. E lembra que eu falei para vocês que ele está sempre na metade, no meio das duas raízes? Então, significa que ele tem que estar exatamente na metade de 0 a 36. Então, quem sabe me dizer qual que é o número que está na metade de 0 a 36? Qual que é o número que corta aqui, ó, todo esse segmento em duas partes iguais? 18. Muito bem. Seria a metade de 36. Eu não sei quem que respondeu, porque foi muito rápido aqui, ó, mas foi isso. Então, eu já tenho o nosso x-vértice. Nesse caso aqui, o x-vértice seria igual a 18. Não há necessidade de você calcular o máximo aqui utilizando a fórmula do y-vértice, utilizando essa fórmula, menos delta dividido por 4a. Não. É mais conveniente você calcular isso utilizando o x-vértice, que é fazer a substituição dele pelo 18. Então, você tem aqui, ó, que y é igual a menos 1 sobre 50 vezes 18 ao quadrado mais 18 sobre 25 vezes 18. Por que 18? Porque o 18 é o nosso x-vértice. E aí, ó, menos 1 sobre 50, 18 ao quadrado. Então, 18 vezes 18. Isso é igual a 324. Mais
Novamente, 18 vezes 18, 324, dividido por 25. E aí, ó, menos 1 vezes 324. Então, você vai ter menos 324 dividido por 50, mais 324 dividido por 25. 324 dividido por 50, isso é igual a menos 6,48. 324 dividido por 25 é o dobro. Nesse caso, é 12,96. E aí eu tenho que o y menos 6,48 com mais 12,96, ó, como eu falei novamente, é o dobro entre eles, isso daqui tem que ser igual a 6,48. Só que o y é milhares. 6,48 milhares. Isso te dá quantos downloads? Então, basta multiplicar por 1.000. Então, 6,48 vezes 1.000. Que, ao todo, vai dar 6.480 downloads. Gente, já se passaram 15 minutos do nosso horário previsto. Tá? Eu não quero me alongar mais com vocês. Então, eu vou terminar aqui na letra B, correto? E aí eu vou fazer a resolução à parte do nosso último exercício, que seria isso daqui, e aí eu vou postar lá na nossa sala toda a resolução, correto?